você comentou que você estudou bastante, usava bastante flashcard ali todos os dias de manhã para revisar, né? Você chegou a usar algum outro formato, como resumo, mapa mental, alguma coisa nesse sentido? Então, eu não usava nada desse tipo de resumo, porque sempre que eu ia fazer, eu tentava fazer o mais perfeito possível, o mais completo possível, e acabava que isso me atrapalhava e muitas vezes eu nem voltava ali, sabe? Então, eu sempre Uhum, preferi ter esse estudo mais ativo, porque eu forçava o uhum, meu cérebro a voltar naquilo, a lembrar, do que ficar só na leitura. Eu não gostava muito, não. aham. Ah, não, boa, boa. E sobre redação, você teve algum formato de estudo específico? Como é que foi a sua preparação? Então, eu assinava uma plataforma de redação, mas o meu foco mesmo era a prática, né? Conseguir fazer Uhum, redação no tempo e também sempre que eu fazia simulado, eu fazia redação, eu sempre fazia simulado completo. uhum, E eu tinha um caderninho de repertório que eu sempre anotava dados atuais, obra de arte, alguns uhum, filósofos teóricos, para que eu pudesse ali ter sempre uma carta na manga, digamos assim, para poder colocar na redação, sabe? Então, assim, uhum, teóricos e obras que adentravam, conseguia colocar em vários temas diferentes, sabe? Então, eu uhum. sempre usava esse caderninho, às vezes eu lia ele ali durante a semana, para poder, quando chegasse na redação, eu lembrar e poder anotar todos os dados. E você fazia uma redação por semana? Como é que era essa sua prática? Ou Uma redação por mais semana, sempre uma fazia por uma. semana? Assim, quando eu tinha, porque eu sempre no simulado eu fazia no domingo, né? Então eu fazia o Aham. primeiro dia em um domingo, quando era o outro domingo eu fazia o segundo dia. Então na Uhum. semana que eu tinha essa redação, que era do primeiro dia, que já tinha a redação, eu Uhum. não fazia redação por fora, só fazia Ah, essa do tá. simulado. Uhum. E Literalmente, então quando era uma era, por semana. isso, Aham, quando era do entendi. segundo dia, eu fazia uma por fora também. Ah, não, entendi, entendi. E Não, a do legal. simulado, eu não fazia pesquisando, eu imitava como se fosse o Enem, sabe? Ali o Uhum. tema surpresa, sem pesquisar nada, tirando o repertório da cabeça. Sim, 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 sim. E uma coisa importante nessa questão de você ir treinando é a questão do tempo, né? Tem muita gente que fala, pô, eu escrevo uma boa redação, sabe? Mas eu levo muito tempo. E aí lá no dia eu não posso levar todo esse tempo. Então, assim, a questão da prática você precisa ir se desenvolvendo para que no dia você consiga controlar bem o seu tempo, né? Pois é, assim, já teve ano que eu não consegui terminar no tempo a redação, sabe? Aham, Então isso uhum, acabou que era uma prioridade para mim, tipo, aham, fazer uma redação no tempo de prova, sabe? Tipo, uhum, eu consegui desenvolver um jeito que eu fazia no meu estilo assim, de prova, que dava tempo de uhum, fazer a prova e fazer a redação, sabe? Eu conseguia, aham, graças a Deus, conseguir completar tudo. aham. E dentro dessa sua jornada, qual que foi a maior dificuldade que você encontrou? Não necessariamente precisa ser nesse último ano, que foi o seu ano de aprovação, mas nesses últimos anos de estudo. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou aí nos seus estudos? Caramba, eu acho que você vencer essa inércia, sabe? Que você tem, de, tipo, será que eu vou conseguir? E a partir do momento que você fala, não, eu vou conseguir, você colocar isso em prática. Ok. Porque, assim, eu tinha muito isso de me comparar com as outras pessoas, sabe? Então, eu acho Uhum, que vencer essa comparação e a partir do momento que você fala, ó, eu não vou me comparar mais, superar isso, pra mim, acho que foi a parte mais difícil, assim. Porque na minha cabeça, sempre as outras pessoas eram mais inteligentes, sempre elas conseguiam fazer mais coisas e eu me olhava assim e achava, caramba, eu tô muito distante dessas pessoas, sabe? uhum, Mas assim, a partir do momento que eu consegui superar isso, consegui ver que até essas pessoas que na minha cabeça eram bem mais inteligentes, que elas também tinham dificuldades, que elas também uhum. passavam por momentos difíceis, que tipo, muitas vezes elas também iam mal nas provas, mal no simulado, eu consegui ver que essa minha questão era só mais uma dentre todo mundo, sabe? Tipo, eu consegui superar isso e ver Sim, que claro. todo mundo se sentia assim. E como é que você controlava essa questão de família e tudo mais? Você até já falou um pouquinho sobre isso, que você tentou não se privar de nada, né? Você falou que tem um namorado, que saía, que
Então você tentou manter sua rotina o mais próximo possível de antes de você estar estudando ali pro Enem, né? É isso. E como é que foi a questão de rede social? Tem muita gente que acaba falando, pô, isso toma muito tempo, vai lá, bloqueia, tem gente que reduz. Como é que foi isso com você? Assim, a minha família, graças a Deus, é um privilégio. Eles sempre me apoiaram muito. Então, Uhum, assim, eles sempre me respeitaram muito, sabe? Tipo, uhum, sempre que eles iam dar pitaco, não era aquela coisa negativa, era pra me aham, alertar mesmo. E quando eu falava, ó, vou estudar, não entrem, minha mãe até demorou um uhum, pouquinho pra entender isso. Mas, assim, aham, com o tempo eles foram se adaptando comigo, sabe? Tipo, aham, quando eu entrava para estudar era silêncio, eles não me atrapalhavam. Quando eu tinha simulado, todo mundo sabia que eu ia ficar o dia inteiro trancado aqui no quarto, que não era para ninguém me atrapalhar. E eu tive tinha que muita almoçar sorte mais com isso. cedo. Exato. Eles sempre, Aham, assim, me ajudaram nessa questão, uhum, sabe? sim, E em relação à rede social, é aí que mora o perigo, né? Porque aham, a gente entra, acha que, não, vou só dar uma olhadinha. E quando via, já tava horas. E eu sofria com isso também. E até porque eu tinha um estudo de grana, né? Eu precisava aham, ali estar ativa na internet, porque, querendo ou não, eu precisava manter meu engajamento, essas coisas. uhum, Mas, assim, em relação ao ano passado, tinha uma época que eu não postava nada. Porque eu uhum, sabia que a minha prioridade era o estudo. E às vezes eu ficava assim, caramba, eu devia ter postando. Eu devia estar fazendo propaganda. Mas eu falei, ó, gente, se vier me cobrar, vocês vão ouvir. Eu tô estudando. Minha prioridade agora uhum, é o estudo. Eu não posso sim. fazer conteúdo. Sabe? Quando eu passar, eu faço conteúdo de tudo. Aí eu volto, Mas né? Boa. agora eu pensava, então assim, de agosto até novembro, mais ou menos, eu tava 100% focada em usar o mínimo de rede social possível. Porque, Uhum. então assim, eu gravava story, sei lá, começando a estudar, postava ali um pouco, mas eu não criava conteúdo de fato, sabe?